Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram adorar a esse Deus maravilhoso e poderoso? Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Tu és santo, Deus. Repita mais uma vez esse verso até que ele venha. Feche os seus olhos. Se conecte no trono. E mais uma vez, fala para ele: Senhor, até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida pela tua presença. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Este é um culto de missões. A minha vida e a sua vida é uma missão. Você foi chamado aqui neste lugar, nessa terra, como missionário. Você foi chamado para servir ao reino inabalável. Você não serve ao reino da rainha que se passou, você não serve ao reino do Egito que se passou, você não serve a reinos abaláveis. Eu quero te lembrar que você serve a um Deus com todo o poder. Você serve ao reino inabalável de Jesus Cristo. Tudo caiu, tudo se foi, mas o reino inabalável, ele se manteve de pé. Sinta esse orgulho, essa alegria de servir ao reino inabalável. Glória a Deus. Agradeço ao grupo de louvor por este momento, por essas canções no qual falou bastante aos nossos corações. Antes de você se assentar, eu gostaria de contar uma pequena história que a palavra de Deus nos mostra. E a mensagem da ministração no qual o Senhor Jesus me entregou para passar para o seu coração hoje se chama missão ou omissão. Quantos sabem o que é uma missão? E quantos sabem o que é uma omissão? São duas palavras semelhantes, mas com significados totalmente opostos. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Glória a Deus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que havia recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio aquele que havia recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Pode se assentar. Aqui nós estamos ouvindo uma história que muitos de nós conhecemos, que é a parábola dos talentos. Então o Senhor, quando Ele vai partir, Ele chama os seus servos, e aqui dá para acreditar que seriam todos os servos desse Senhor. A Bíblia é bem específica. Quando a Bíblia fala que o Senhor chamou alguns dos seus servos, quer dizer alguns. Mas quando a Bíblia está dizendo Ele chamou os seus servos, nós podemos configurar que fosse todos os servos que Ele havia. E foi dado a cada um deles talentos. Para quem não sabe o que é o talento era uma medida que se usava antigamente. Podia ser talento com uma medida de prata ou talentos com medidas de ouro. Ou seja, era um peso específico de não é uma moeda específica, mas era um peso, um tipo de peso que se utilizava naquela época. Esse Senhor entregou então os talentos a esses 3 homens. E nós vemos que o primeiro, ele pega esse talento, ele multiplica. O segundo pega o talento e multiplica. Mas o terceiro, ele resolve enterrar o seu talento. E quando nós falamos a palavra talento, a gente lembra do talento da palavra em português. É o talento, a minha dádiva natural. Mas não. Aqui está dizendo sobre uma medida, uma quantidade de acordo com que cada um poderia suportar. Então não haveria desculpa para quando o Senhor voltasse da sua viagem, alguém chegasse e falasse para ele: olha, Senhor, o Senhor me deu mais do que eu conseguiria suportar. Então, como ele conhecia bem os seus servos, ele entregou os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E antes de avançarmos com essa mensagem e entrarmos mais sobre a mensagem, eu gostaria de pegar 2 significados aqui no dicionário. O primeiro é de missão, incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, encargo. A segunda explicação é conjunto de pessoas. Aqui se confere uma tarefa, frequência em outro local ou país. Então nós sabemos aqui que missão é uma ordem de execução. É uma ordem para que você venha executar ou fazer algo através de uma ordem ou pedido de alguém. A omissão, que é o contrário, é o ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, ou deixar de dizer, escrever ou fazer. O outro significado, o ato ou efeito de deixar de lado, desprezar, esquecer, preterição, esquecimento. Missão e omissão. Nessa história nós temos 2 homens que cumpriram a missão. 2 homens que cumpriram a missão. E um homem que se omitiu. Nós temos 2 homens que chegaram e pegaram aquilo que o seu Senhor entregou e multiplicou o que o seu Senhor havia falado. E essa história me lembra algo. Essa história me lembra algo interessante do nosso Senhor Jesus. Antes dele partir em uma viagem, ele entregou para mim e para você talentos.
Ele entregou na minha e nas tuas mãos, sem exceção, talentos de acordo com a minha e a sua capacidade de suportar. Ele disse: um dia eu voltarei. Um dia eu vou voltar e vou requerer, e farei as contas daquilo que eu entreguei nas tuas mãos. O nosso Senhor, Ele foi nessa viagem. Ele está voltando porque Ele deixou alguns sinais que Ele estaria voltando em breve. E Ele vai requerer da minha e da sua mão algo. E não é o mesmo que Ele deixou com você. Porque o servo que não multiplicou e ficou com aquilo que somente Deus entregou, só a vida dele, foi chamado de servo mau e negligente. Mas o Senhor vai querer multiplicação. O Senhor vai querer mais. O Senhor vai querer receber mais daquilo que Ele deixou sobre a minha e sobre a sua vida. Homens que escolheram fazer a missão na Bíblia, nós podemos ver vários deles. João Batista, ele veio com uma missão de apregoar o Evangelho naquela terra. Ele veio falar contra o pecado. João Batista foi morto pelo Evangelho. Paulo aceitou a Jesus, aceitou a sua missão e morreu pela sua missão. Os discípulos morreram pela missão. Milhares de missionários pelo mundo estão morrendo pela missão do Evangelho. O que você tem feito com aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos? O que você tem feito com o talento, com o peso que o Senhor colocou sobre a tua mão? O que nós temos feito? Eu me pergunto todos os dias isso. Como nós temos tratado a missão do Senhor Jesus? Como é que nós temos vivido a missão do Senhor Jesus? A minha e a sua vida está sendo uma missão ou uma omissão? Você está fazendo parte do chamado de Jesus, ou você resolveu omitir e dizer que não recebeu nada, e dizer que não tem talento, e dizer que não foi chamado para nada, e dizer que vai se esconder dentro de uma cadeira de uma igreja, e dizer que vai se esconder parado? Ei, a palavra do Senhor não diz que você foi chamado para isso. A palavra do Senhor chamou pessoas para viver a missão do Evangelho. Porque enquanto nós não vivemos a missão do Evangelho, nós estamos vivendo uma vida de omissão, uma vida de deixar para trás, uma vida de desfazer daquilo que nosso Senhor colocou em nossas mãos. E qual é a missão principal? Mateus 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Primeiro que para fazer missão você tem que aprender a guardar aquilo que o Senhor tem mandado. Todo mundo quer ser missionário, todo mundo quer fazer a obra de Deus, mas ninguém quer guardar aquilo que o Senhor tem mandado. Você só pode ensinar aquilo que você vive. Então a palavra está dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem falou que você está sozinho? Quem falou que você vai carregar esse peso sozinho? Quem falou que você vai completar essa missão sozinho? Quem falou que você vai chegar até o final dessa missão sozinho? Ele está com você até a consumação dos séculos. O Senhor está com você. Está pesado, está difícil, só está de pé porque Ele está com você. Está complicado, eu não consigo mais. Se Ele tirasse a mão, você já teria desistido há muito tempo. Você já teria voltado para trás.
A missão, como diz em Mateus 28, 19 ao 20, é fazer discípulos, sim. Mas a missão também é ser justo. Como diz em João capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A missão é ir fazer discípulo, a missão é pregar o evangelho, mas a missão também é viver uma vida de justiça. A missão também é viver uma vida dentro da palavra de Deus. A missão é decidir ser justo. Mas eu estou naquela palavra, buscar primeiro o reino. Aí esquece a segunda parte, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí tem pessoas buscando o reino, buscando o reino, buscando o reino, e as outras coisas não estão sendo acrescentadas. Porque esse versículo completo é: buscar primeiro o reino, e toda a justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não adianta só vir nos domingos. Não adianta só se ajoelhar e orar e falar: Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. Se você não vive uma vida de justiça, de nada serve a primeira parte. Deus é um Deus completo. Obras de Deus não é obras pela metade. Deus não faz nada pela metade. Se você tem sido meio justo, eu sinto te dizer, no final você vai encontrar uma porta larga para o inferno. Mas se você tem vivido o evangelho de forma completa, difícil, abrindo mão dos seus desejos, abrindo mão da carne, abrindo mão do pecado, você vai passar pela porta estreita, mas vai valer a pena. Vai valer a pena no final. A missão é ir fazer discípulo, a missão é ser justo, mas a missão também não é viver no automático, como um religioso extremo, que calcula o número de horas que está orando, que eu já fui assim. Eu chegava e colocava de joelho e ficava lá, olha, bateu 2 horas, hoje eu fui bem. E Deus só falando: meu Deus do céu. É bom orar, é bom jejuar, é bom servir com intensidade, mas tudo isso sem a ardência do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração não serve. Não serve? Por que não serve? Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, sei que pode tolerar homens maus. Um ponto positivo. Você tem suportado, tem muita gente te perseguindo, está suportando. Você tem um ponto positivo. Conheço as tuas obras e o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Você tem aqui acho que uns 3 pontos já positivos. Estou trabalhando firme na obra do Senhor. Estou suportando as perseguições. Estou indo bem. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus. Olha, 5 pontos positivos. Que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Se eu parar aqui agora, está todo mundo bem. Está tudo salvo, está tudo certo. Se eu parar de pregar aqui agora, está todo mundo excelente. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O primeiro amor, a presença de Deus, ela arde tanto dentro do seu coração,
que você vai para a sua escola, você prega para os seus amigos da escola. Você vai para o trabalho, você prega para os amigos do trabalho. Você vai para a rua, você fala de Jesus. Você vai para o supermercado, você prega Jesus. Você vai para qualquer lugar, você está falando de Jesus. As pessoas olham para você e falam: que pessoa chata. Ele só fala de Jesus, é só Jesus, só vive Jesus. Bebe água, agradece a Jesus. Come alguma coisa, ora a Jesus. Se nós não voltarmos a sermos assim, o Senhor está considerando sua vida uma queda. Volta onde você caiu, apesar desses 5 pontos positivos que você tem. Apesar de repreender os maus, apesar de fazer a obra, apesar de você orar, apesar de você suportar sofrimento em nome de Jesus, apesar disso tudo, se você não tiver o fogo da missão principal, de fazer discípulo, de pregar o evangelho, de falar e de sair do seu lugar com coração ardente, de nada serve essa vida religiosa. Ah, mas eu estou indo bem. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virarei e tirarei o seu candelabro. O Senhor tirará o candelabro. Aqui ele está escrevendo para uma igreja, mas ele está tirando o candelabro, representa a presença, a luz. Se viver de forma religiosa, compulsiva, e esse amor não queimar cada vez mais dentro de você, porque se você pegar a história de Paulo, Paulo viveu um primeiro amor eterno. Desde quando ele conheceu a Jesus até o final da vida dele, ele dizia: se me prenderem, eu pregarei o nome do Senhor. Se me perseguirem, falarei do nome do Senhor. Se eu mandar para a prisão, eu vou pregar lá dentro. Se eu sair, eu prego lá fora. Se for necessário, eu morro, mas pelo nome do Senhor. Paulo viveu um primeiro amor que não se apagou. Você pode dizer o que você quiser, a palavra do Senhor nos diz que se você vive morno, o Senhor não tem proveito a senão vomitar você da boca para fora. Se você vive uma meia missão, de nada serve. O jovem rico, ele foi chamado, ele queria seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus, vamos lá, Senhor, o que eu preciso fazer? Primeiro você tem que seguir os mandamentos. Você segue? Sigo todos eles. Muito bem. Agora tem mais uma coisa: dá tudo o que você tem aos pobres. Toma a tua cruz e me siga. Opa, Senhor, precisa disso? Não precisava dessa agressividade toda não. Já sigo os mandamentos, já estou bem. Exatamente igual na igreja de Éfeso. Estou fazendo mais ou menos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer 10% de você. Deus não quer 5% de você. Deus não quer nem 90% de você. Ele quer 100%. Ele quer 100%. Ele quer 100%. Enquanto os seus sonhos estiverem na frente dos projetos de Deus, você nunca vai ser completo. Enquanto você viver aquilo que você acha, do jeito que você quer, enquanto você viver para os teus sonhos, eu sinto muito te dizer, você não está fazendo a vontade do Pai. Você sabe como que eu comecei a falar para Deus de um tempo para cá? Senhor, eu desisto de todos os meus sonhos. Eu desisto da minha vida. Eu desisto da minha empresa. Não estou falando que você precisa fazer isso, porque o Senhor, veja o que eu falei para o Senhor: Senhor, eu desisto de tudo, e eu vivo agora da vontade que o Senhor tem para a minha vida. Se o Senhor quiser que os meus sonhos se realizem, se o Senhor não quiser, eu vou viver feliz do mesmo jeito. Eu vou te adorar, eu vou te buscar, eu vou me dedicar à tua presença. O evangelho macio fala que você pode viver do jeito que você quer. Eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero,
eu coloco os meus projetos na frente de Deus, eu faço do jeito que eu quero, você não está vivendo uma missão, você está vivendo uma omissão. E deixa eu te dizer uma coisa: não haverá desculpas. O nosso Senhor foi uma viagem assim como esse da história. Ele vai voltar um dia, e Ele vai requerer as contas minhas e suas. Ele vai te colocar em frente a Ele e vai dizer: ei, servo, aonde estão os talentos que eu te entreguei? Aonde está aquilo que eu te entreguei? Não, Senhor, mas eu estava tão ocupado com o meu trabalho, eu estava tão ocupado com os meus projetos, eu estava tão ocupado que eu fiquei e acabei enterrando. Servo negligente e mau. Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 17, Paulo está escrevendo aos Colossenses. Em um momento da carta ele tira a atenção total. Ele estava falando da igreja, dos assuntos da igreja, e ele para. Ele fala algo específico para um membro da igreja. Capítulo 4, verso 17: digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Paulo está dizendo assim: atente no ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo mais ou menos a sua tarefa. Atente no ministério que você recebeu do Senhor e cumpre parte da tarefa. Não, é para cumprir bem a tarefa até o final, é para fazer com excelência, é para servir com excelência, é para se entregar por completo a Jesus, é para dizer: Senhor, eis-me aqui, eis aqui as minhas necessidades, eis aqui os meus sonhos, mas primeiramente, a minha vida não tem mais valor, da minha vida eu considero tudo perda. A minha vida não tem mais valor senão a tua presença. A minha vida não tem mais valor senão o teu evangelho. Não existe vida para Jesus sem você se entregar por 100%. Não existe vida para Jesus sem você carregar a tua cruz. Se te pregar um evangelho frouxo, eu quero te apresentar o evangelho da Bíblia. É se arrepender, é fazer a missão. Se você continuar onde você está, e se você não fazer aquilo que o Senhor te mandou, você será servo inútil, servo negligente. E o que é omissão? Tiago 4,17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão é fazer o que o servo de um talento fez. Omissão é inventar desculpas, é colocar aquilo que o Senhor te entregou dentro de um buraco, é tampar e dizer: eu vou esperar. Cuidado. Omissão é inventar desculpa para tudo, é querer viver do teu jeito, é cumprir somente parte da missão, igual a igreja de Éfeso. Em uma parte sou religioso, em uma parte eu cumpro a palavra de Deus, mas o primeiro amor, o ide, o Espírito Santo queimando no meu coração, isso não precisa. Omissão é fazer como o jovem rico, segue os mandamentos, mas não tem coragem de entregar a própria vida para Jesus. A sua vida é uma missão ou uma omissão? O que você está fazendo com o talento, com os projetos que Jesus te entregou? Quantos pregadores vão ser necessários subir aqui em cima para tentar te convencer a fazer o que Deus mandou? Quantas cruzadas de milagre
Quantas vezes, quantos pregadores famosos você vai esperar subir aqui em cima, para um dia uma palavra tocar no seu coração, você se emocionar e dizer: olha, agora eu me acordei. O Senhor está voltando da viagem. O Senhor está voltando da viagem. E Ele vai perguntar: aonde estão os seus frutos? Ah, mas pode ser que demore, pode ser que eu ainda tenha tempo. Eu ainda tenho tempo, ainda posso ter tempo. Da época de Jesus até agora, se passaram 2000 e alguns anos, e todas aquelas pessoas achavam que tinham tempo. Que Deus livre e guarde, mas se o Senhor te chamar hoje, se o Senhor te chamar hoje e dizer assim: aqui está o relatório de missão do Aleph Batista. A missão era ganhar 300 almas para Jesus. Aqui está o relatório de missão do Paulo. A missão era ganhar 300.000 almas para Jesus. E o resultado real foi que eles ficaram sentados na cadeira da igreja, fazendo o que queria, esperando um toque do Espírito Santo. Servo mau e negligente, você não cumpriu a missão. Se o Senhor chamar eu e você hoje e dizer: onde estão os seus frutos? O que é que você vai apresentar? Horas de oração? Quantas almas nós vamos apresentar diante de Deus? Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para viver de omissão. Não há mais tempo para fazer o que você quer, porque o que você quer te trouxe onde você está. Se você está feliz, você acha que isso é o teto, tudo bem. Mas se você quer ir longe, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, se você quer mover as nações, se você quer ganhar este país para Jesus, se você quer ganhar a tua família para Jesus, você precisa fazer mais. Mateus 7:16 ao 20. Pelos seus frutos os reconhecerei. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E o principal objetivo dessa missão central de Cristo é que almas sejam convertidas, é que vidas sejam transformadas. A igreja sem transformação não serve de nada. A minha vida e a sua vida sem vidas transformadas não serve de nada. É entretenimento. Mas Deus te chamou. Deus chamou cada um de você que está aqui hoje. Ele colocou algo na sua vida para você gerar frutos, de acordo com a sua capacidade. Paulo, no caminho para Damasco, ouve a voz de Deus e decide aceitar a missão. E decide fazer aquilo que o Senhor mandou. Por outro lado, Judas decide ser omisso. Judas decide falar assim: quer saber? Eu vou vender ele por algumas moedas. Quer saber? Eu vou vender ele por algumas moedas. Você sabe o que aconteceu com Judas? Foi substituído. Eu e você não somos bons o bastante. Nenhum de nós somos bom o bastante para Deus falar: é só você. É só você, meu queridinho. Você fala bem. De vez em quando que você ora, o pessoal sente a presença. É você só, mais ninguém, não. Judas foi substituído assim. Deus não precisa de você.
Escute isso, Deus não precisa de você. É um privilégio servir a Deus. Você é que precisa dele. Ele não precisa de você. Se você rejeitar, se você decidir ser omisso, ele levanta outro. Até quando nós vamos viver como se tivesse tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Olhem para o mundo lá fora. Vocês acham que está tudo bem? Quantos aqui acham que o mundo lá fora está perfeito? Ninguém. E por que nós estamos parados ainda? Por que nós estamos achando que a nossa vida é vir para a igreja no domingo, sentar na cadeira e somente ouvir palavras e louvores? Sabe quem faz isso? Robô. Você foi chamado para gerar fruto. Você foi chamado para salvar almas. Você foi chamado para fazer algo a mais. Ah, mas eu sou diácono. Ah, eu fico na mídia. Você também foi chamado para ganhar almas. Você também foi chamado para pregar o evangelho. Você também foi chamado para gerar frutos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Filipenses 2, 5, 8. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Evangelho sem servir não é evangelho. Se você vem no domingo aqui, você decidiu dentro do seu coração: Senhor, eu só vou lá ouvir, eu só vou lá escutar. Você não está vivendo o que a palavra diz, não. Você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir algo para confortar o seu coração? Ele, sendo Deus, se esvaziou e veio servir. E tem gente que está achando que está na primeira classe. Não, Jesus serviu, mas eu não preciso, porque eu sou bom. Não. Vida sem servir não é evangelho. O não servir tem consequências graves. Almas perdidas, vida sem propósito, vazio que não se acaba mais. Você deve estar curado para servir. Curado de traumas, curado de feridas do passado. Você tem que perdoar aqueles que te machucaram. Você tem que perdoar os que te machucaram. Porque senão não adianta você subir aqui, não adianta você pregar a palavra, não adianta você louvar. Aquilo que sai da tua boca tem que bater com aquilo que você vive. Tem que perdoar. Tem que viver um evangelho de negar tudo que você tem. O que o Senhor está dizendo para pessoas aqui hoje: deixa tudo e me siga. E se algo nesse tudo que você deixou me agradar, eu farei a tua vontade lá na frente. Mas que primeiro o reino de Deus esteja como prioridade. Que primeiro a presença de Deus esteja como prioridade. Que primeiro o Senhor Jesus seja a tua prioridade. Não fique esperando um pregador chegar aqui e dizer algo que vai tocar o coração, vai arrepiar, vai chorar e vai mudar de vida. Não. O Senhor não se move por emoções. O Senhor se move pela verdade. Se você decidir ter uma transformação de vida, se você decidir viver para Jesus, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar na tua vida. O Espírito Santo vai começar a abrir as portas que você nem imagina. O Espírito Santo vai começar a ser o seu guia. Você vai começar a andar de acordo com a palavra de Deus.
Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Gostaria de convidar o grupo de louvor. A sua vida não precisa ter vergonha. Isso aqui não é para o homem ver, isso aqui é para Deus ver. Quando você toma um posicionamento em frente das pessoas, você está dizendo: Senhor, em frente a todas essas pessoas, eu declaro que eu estou tendo um posicionamento contigo. Se você tem vivido uma omissão, ou se você tem vivido uma missão parcial, eu quero chamar você aqui na frente, eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você está vivendo uma missão parcial, ou se você acha que consegue mais, que hoje o Espírito Santo, ele vai mover no seu coração, eu quero chamar você aqui na frente. O Espírito Santo quer reavivar a vida. Aleluias, glória a Deus. Isso aqui não é só vir no altar, meus irmãos. Isso aqui é um encontro com a presença de Deus. Isso aqui não é só um movimento para vir, não é para as pessoas verem. Isso aqui é a presença de Deus. Isso aqui, essas vidas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus? Aonde está você que está afastado de Jesus? Onde está você que vai começar a aceitar essa missão? Ou será que Deus vai ter que te apertar mais ainda? Ou será que Deus vai ter que te colocar na boca de um peixe para você aceitar a missão? Onde está você que está afastado de Jesus? Onde está você? Se você está com medo, fala para a pessoa do seu lado, porque o Senhor está me mostrando que tem pessoas aqui que estão com o coração resistindo. Mas onde está você que quer reconciliar com Jesus e quer dizer: Senhor, eu aceito a missão, Senhor, eu abro mão de tudo? Onde está você? Onde está você? Amém. Até o final do culto ainda, se você quiser, procure os pastores. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa restaurar a vida, a mente de cada um. Irmãos e irmãs, não há mais tempo de brincarmos. Não há mais tempo de vivermos do nosso jeito. Chegou a hora de viver o Evangelho. Chegou a hora, porque lá fora eles precisam. Lá fora eles precisam de transformação. E você foi chamado como médico, não como enfermo. Você foi chamado para gerar almas, vidas, transformação. Para quando o Senhor voltar, Ele diz para você: servo bom e fiel, você cumpriu a missão. Que Deus abençoe a sua vida, e que Deus te direcione, e que Deus possa fortalecer você a cada dia. Não se esqueça, você foi chamado para fazer algo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Podeis assentar, igreja.